Esse mês de agosto, nós estamos trabalhando sempre dentro desse tema, a respeito de decisões. Tomar melhores decisões e arrepender menos em razão dessas melhores decisões tomadas. Estamos falando sobre isso nos domingos, estamos falando isso durante as semanas também nos grupos, conseguindo aprofundar e detalhar um pouco mais também com a participação daquilo que acontece, né, na vida e a participação das pessoas que estão lá no grupo, conseguindo colocar isso de uma maneira bem prática, né? Como é que a gente, ao longo da vida da gente, a gente vai construindo a nossa vida, decisão após decisão, e muitas vezes a gente não se dá conta, né, de como que isso funciona. E muitas vezes a gente corre risco de simplesmente ir vivendo sem perceber de fato o que é que a gente está construindo nessa vida da gente. A nossa vida, ela é feita de decisões, né? A história da sua vida, ela é a soma das decisões que você tomou até aqui. Cada decisão que você foi tomando foi compondo aquilo que se tornou a história da sua vida. Você é o que é hoje, principalmente por conta das decisões que você tomou. E a gente tem visto isso aqui ao longo desse mês. Se eu perguntar para você quem é você, boa parte das respostas que você vai me dar é a soma das decisões que você tomou. Você vai me falar assim, eu sou fulano de tal, moro, e aí você vai me falar onde é que você mora. Isso é fruto das decisões que você tomou, que trouxeram você ou levaram você a morar onde é que você mora. Minha profissão é X. A sua profissão é fruto das decisões que você tomou. Se você quiser detalhar um pouquinho mais, eu sou casado, eu não sou casado, a minha vida financeira está assim, a minha vida relacional está dessa outra forma. Então, todas as coisas que você me contar a partir disso, que compõe você, que diz quem é você, é a soma das decisões que você tomou ao longo do tempo e que foi compondo para que você fosse quem você fosse. Agora, o que a gente tem visto também é que as decisões, quando nós tomamos as decisões, normalmente elas não são tomadas num ambiente emocionalmente neutro. Boa parte das decisões que a gente toma, e muitas vezes as principais decisões que a gente toma na vida da gente, nós as tomamos quando estamos emocionalmente afetados de alguma maneira. Você pode estar apaixonado e você toma decisões apaixonado. Você pode estar com raiva e você toma decisões com raiva. Você pode estar com medo e você toma decisões com medo. Normalmente, quando você tem que tomar uma decisão, existe uma gama de emoções junto com você e normalmente as emoções nos atrapalham a tomarmos as melhores decisões. As emoções, elas não são boas aliadas de boas decisões. Provavelmente as principais, as decisões que você tomou na sua vida, das quais você se arrepende, você pode associar algum tipo de emoção que fez com que você tomasse aquela decisão naquele momento e que você fala, puxa vida, eu não devia ter feito isso e hoje, livre daquelas emoções, olhando, analisando friamente, pensando objetivamente, eu consigo identificar onde foi que eu errei, qual foi o momento chave que eu deveria ter ido para a direita, eu fui para a esquerda, e aí você pode acabar contando esse tipo de situação. E aí a gente tem exemplos vários na vida da gente de boas decisões e más decisões que acabam compondo a história da vida da gente. Existe uma situação que faz com que às vezes a gente tome uma decisão errada, que a gente tem visto isso também ao longo desse mês, é que normalmente a gente não sabe o que está em jogo em termos de consequências quando a gente toma uma decisão. A gente nunca tem o panorama completo das consequências decorrentes daquela decisão que a gente está tomando. E boa parte dos nossos arrependimentos é porque as consequências elas não são boas, não necessariamente por conta da decisão, mas depois quando a gente tem que lidar com o que decorreu daquela decisão, é que o arrependimento acaba vindo. Algumas dessas consequências elas são imediatas, você consegue perceber ela rapidamente. Algumas demoram alguns dias, outras demoram meses, outras anos, algumas a vida e outras a gente só vai ter o real peso da decisão e das consequências 1 ou 2 ou gerações depois disso. E nós vimos alguns exemplos disso nos 2 últimos domingos, que é quando a gente olha a vida de alguns personagens históricos importantes que por conta das decisões deles, não só a vida pessoal deles, mas a vida de pessoas à volta deles e de gerações foram afetadas. É o caso de Oskar Schindler, que resolveu
investir todo o dinheiro, toda a fortuna que ele tinha feito na vida dele, se fosse dinheiro de hoje, em torno de 25 milhões de reais, comprando judeus para salvá-los do Holocausto. Efetivamente salvou 1.200 judeus com essas compras que ele fez, mas ele quebrou por causa disso. Chegou a ser vendedor de galinha e morreu falido por conta da decisão que ele tomou. Mas a decisão que ele tomou hoje já afeta mais de 10 mil pessoas diretamente, que são esses descendentes, os filhos, netos, bisnetos e as pessoas que acabam se relacionando com eles. A gente não tem nem como antever ou prever todas as consequências da decisão que ele tomou. Um outro exemplo que a gente tem visto aqui é o caso da nossa heroína brasileira, Princesa Isabel, que toma a decisão de libertar os escravos, de assinar a Lei Áurea em 1888, às custas do próprio trono. Por conta dessa decisão, o império, a família imperial brasileira perde todo o apoio que tinha para se manter no trono, e um ano depois a República é proclamada, através de um golpe militar do Marechal Deodoro, financiada e apoiada por anti-abolicionistas no Brasil. Mas a decisão que ela tomou influenciou a vida de milhões de pessoas. Diretamente, quando ela tomou e libertou essas pessoas da escravidão no século XIX, e indiretamente até hoje, com os efeitos disso que a gente tem no nosso país. E assim a coisa é. Nós, na verdade, quando pensamos nessas decisões, gerações podem ser impactadas pelas decisões que a gente toma. E isso inclui a vida da gente também, né? Um exemplo bem fácil da gente perceber é quando você decide ter um filho. Quando você decide ter um filho, você está impactando gerações depois de você. Você não tem ideia de o que vai acontecer nos próximos 50, 100, 200, 500 anos por conta dos filhos que você resolveu ter. Você vai alterar coisas no mundo por causa de uma decisão. E também, pequenas decisões podem alterar a trajetória inteira da sua vida. E às vezes a gente não se dá conta dessas questões, porque no momento que a gente toma uma decisão, parece que é só uma decisão. É só se eu vou fazer isso ou se eu vou fazer aquilo. E por não ter muita noção do peso das consequências, a gente acaba correndo o risco de perder esse tipo de importância. As decisões privadas que a gente toma, elas têm ramificações públicas. Isso a gente viu também nos 2 últimos domingos. Cada decisão que você toma não afeta só a sua vida, mas afeta a vida de pessoas à sua volta, afeta a sua vida em relação às pessoas à sua volta e vai reverberando. E eu acho muito legal aquele filme Efeito Borboleta, que ele mostra pra gente de uma maneira bem interessante, apesar de ser uma ficção, como que essas coisas acontecem. Pequenas decisões, pequenas mudanças que você faz, você transforma às vezes a realidade de muita gente, às vezes até mesmo de um país, né? Tem um filme que eu assisti esse final de semana, chama Projeto Almanac. Também vai no mesmo sentido da pessoa que consegue voltar no tempo. Uma decisãozinha insignificante, participar de uma festa, reverbera e gera um acidente de avião e o negócio vai indo embora. E aí essas coisas acontecem o tempo todo, mas a gente acaba não se dando conta. Por causa disso, nessa nossa série, nesse mês de agosto, nós estamos analisando 4 perguntas que a gente pode fazer para nos ajudar a tomar melhores decisões. Uma vez que a gente está normalmente no processo de tomada de decisão emocionalmente afetado, sem talvez ter uma perspectiva clara e ampla de todas as coisas, 4 perguntas que nós podemos fazer que ajudam a gente a tomar melhores decisões e arrepender menos. No primeiro domingo nós vimos essa primeira pergunta: eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo? De verdade? Aquilo que você está propondo para você fazer, as justificativas que você está criando para tomar a decisão que você está tomando, elas são verdadeiras? Elas são reais? E uma coisa que nós vimos no primeiro domingo é a capacidade que nós temos de enganar a gente mesmo. Nosso coração é enganoso, nós somos experts em vender más ideias a nós mesmos, e nós somos excelentes compradores das nossas más ideias, e isso acontece principalmente quando o nosso coração e o nosso cérebro se unem para nos enganar, transformando desejo em necessidade. O coração diz, eu quero alguma coisa, eu tenho um desejo, e você sabe que desejo você pode aceitar ou não, você pode fazer ou não, mas necessidade
você sempre tem que fazer, você sempre tem que atender, a necessidade sempre tem que ser satisfeita. E uma das formas de nos enganar é quando a gente vende para a gente mesmo a ideia de que uma coisa que é simplesmente o desejo, a gente acha que a gente precisa daquilo, é uma necessidade, a gente não pode viver sem, aí a gente faz, e a gente depois descobre que não era só um desejo, a gente podia viver sem isso. Então essa é a primeira pergunta. Eu estou sendo verdadeiro comigo? De verdade? Na análise das justificativas que a gente dá para as decisões que a gente vai tomar? E na semana passada nós vimos a segunda pergunta. Que história eu quero contar? Todas as decisões que você toma, elas se tornam parte da história da sua vida. Cada decisão é um capítulo que você vai acrescentando na história da sua vida. E a gente viu nessa semana, nos grupos, lá em Apocalipse diz que Deus ele tem escrito os livros das vidas da gente. Tem um livrão grandão, que é o livro da vida, que se o seu nome estiver lá, você está bem, você vai para o céu, você está salvo, se o seu nome não estiver lá, você vai para o inferno, e aí já era. Mas além desse livrão grandão, que basta seu nome estar lá ou não, a Bíblia diz que existem livros. Um livro específico da sua vida, onde cada decisão que você toma está escrito lá, foi anotada lá e faz parte da história da sua vida. E você não tem como desfazer isso, você não tem como apagar isso. O que você pode fazer hoje é continuar escrevendo e escrever melhor a partir de agora, e isso que a gente precisa se dar conta. Cada decisão que você toma é parte da história da sua vida. E essa é uma outra pergunta que pode ajudar, dentro da segunda pergunta, a gente a tomar melhores decisões. Das opções disponíveis, das coisas que estão diante de você, que você pode pegar uma ou outra, qual delas você quer como parte da história da sua vida? Qual dessas opções você quer daqui a alguns anos sentar com seu filho, sentar com seus netos, sentar com as pessoas e falar assim, olha, eu quero contar a história da minha vida e eu não quero pular nenhum capítulo. Eu não quero esconder nada, eu não quero passar por cima de nenhuma dessas coisas. Das opções disponíveis, qual delas você quer como parte da história da sua vida? Hoje, nós vamos pensar e analisar a terceira pergunta, que pode ajudar a gente, e nós vamos fazer isso como nós fizemos na primeira e na segunda pergunta, também baseado na história de um personagem bíblico que enfrentou esse tipo de situação. A terceira pergunta que a gente pode fazer é, existe alguma tensão que exige a minha atenção? Existe alguma situação tensa, alguma situação desconfortável, alguma coisa que parece que não está indo bem, que eu preciso prestar atenção nisso? Às vezes, quando a gente tem que tomar alguma decisão, surge uma tensão, surge um estado de desconforto, surge uma sensação de que parece que as coisas não estão indo muito bem, que talvez não é exatamente aquilo que precisa acontecer ou que deveria estar acontecendo, uma hesitação, e às vezes a gente não sabe exatamente o que é. Qual que é a tendência que a gente tem? É passar por cima disso. É simplesmente ignorar. Afinal, a vida é tensa. Parece que a gente está o tempo inteiro sob tensão. Parece que a gente está quase que a semana inteira debaixo de algum tipo de desconforto. Então, quando a gente tem que tomar uma decisão e essa tensão surge, a nossa tendência é ignorar a tensão. Passar por cima, entrar no automático e fazer. Quando isso acontecer, não ignore a tensão. Quando você tiver que tomar uma decisão e você sentir que existe um desconforto, dá uma pausa na vida. Para o processo. Pede talvez mais um tempo. Pede mais um prazo. E comece a se perguntar, o que está causando essa tensão? O que está gerando esse desconforto? Preste atenção à atenção. E uma forma prática que pode ajudar a gente, algumas perguntas que podem ajudar a gente a resolver essa questão da tensão, que normalmente algumas pessoas fazem isso para a gente, e quando as pessoas fazem isso para a gente porque a gente já está tenso, a gente se sente desconfortável com a pergunta, mas a gente pode começar a não ficar desconfortável quando alguém faz isso com a gente, mas e fazer também mesmo que ninguém faça. Algumas perguntas que podem ajudar a gente quando você tem uma boa ideia, quando você tem uma decisão que você quer tomar. Puxa, a ideia parece boa, mas o que seu cônjuge vai pensar?
disso, dessa decisão que você está querendo tomar? Ou a ideia parece boa, mas seu chefe sabe sobre isso? Ele está sabendo que você vai fazer isso aqui dentro da empresa? Ou parece ser uma boa ideia adquirir esse produto que você acha que é um desejo, ou acha que é uma necessidade que você precisa, mas você pode pagar por isso? Você pode pagar por isso hoje? Você pode pagar as parcelas que você está assumindo? Você tem segurança lá no seu trabalho que você vai conseguir receber o salário que você está recebendo, então você pode assumir essa parcela dentro do seu orçamento doméstico, do seu orçamento familiar? A ideia parece boa, mas foi isso que você combinou com a pessoa antes? Ela está sabendo disso também? Ela está de acordo com essa mudança que você está pensando em fazer naquilo ali que vocês combinaram anteriormente? Essa ideia parece ser muito legal, mas seu filho pode se espelhar em você? Nessa decisão que você está tomando? É uma decisão que você gostaria que quando chegasse a hora dele tomar, ele tomasse a mesma decisão que você está tomando? É algo que eu faço, mas não quero, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Parece ser uma boa decisão comer esse negócio aí, mas você não estava de dieta? E por aí vai. Nós temos algumas perguntas que podem ajudar a gente a pensar um pouco e analisar um pouco essas tensões que surgem nos momentos que a gente precisa tomar algum tipo de decisão. Quando alguém traz essas perguntas e gera essa tensão na gente, normalmente a nossa ideia, às vezes a gente verbaliza isso, às vezes a gente só pensa, por que a pessoa não cuida da vida dela? Né? Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, né? Eu vejo de vez em quando nos carros por aí. É a ideia que vem na mente da gente. Por que não vai cuidar da sua vida? Porque gera atenção. E normalmente nós queremos evitar a tensão. A ideia é, não evite a tensão. Se, de repente, alguma coisa, você vai tomar uma decisão que vai dar um rumo para a sua vida, que vai mudar a sua trajetória, que vai fazer a sua história de vida ser diferente a partir daquela decisão, e surgiu alguma tensão a partir daquilo ali, pare. Dê uma pausa. Analise com cuidado o que é que está provocando aquele tipo de situação. Se tem alguma coisa incomodando, deixa incomodar. Não ignora o incômodo ou justifica o incômodo. Deixa aquilo incomodar. Tenta perceber de onde está vindo esse incômodo. Por que isso está acontecendo? Para que então você possa tomar a sua decisão. Tem uma história na Bíblia muito boa que ajuda a gente a visualizar com clareza, de uma maneira bem prática, essa situação. Um dos grandes heróis que nós temos na Bíblia, de boas decisões e más decisões, é Davi, o rei Davi. Davi, ele era um filho caçula de um sujeito dentro de uma das tribos de Israel. Ele viveu aí por volta do ano 1050 a.C., 1040 a.C., 960 a.C., por aí. E Davi, quando ele nasce, Israel estava em uma fase de transição do regime dos juízes, que a gente viu na semana passada, do Sansão, que eram governantes avulsos que surgiam, governavam por um tempo, morria, depois surgia um outro governante. Eles estavam numa fase de transição desse tipo de governo para um governo monárquico. O povo estava pedindo um rei, e aí o rei Saul estava assumindo o trono. E Davi, ele era o 8º filho de 8, ele era filho caçula, e como filho caçula, ele ficava com aquelas funções que nenhum dos outros filhos mais queria fazer, que todos eles provavelmente já tinham feito em algum momento da vida deles, mas agora eles estavam fazendo coisas mais importantes, e aí aquele filho ficava com aquilo que era considerado menos importante pela família. No caso de Davi, da família dele, ele era pastor de ovelhas. Ele passava boa parte da vida dele no campo, então ele não tinha a formação militar, ele não tinha formação acadêmica também, ele não ficava estudando a Bíblia nas casas de profetas que existiam na época, esse tipo de coisa, ele não ficava no templo, ele ficava no campo, cuidando de ovelhas, passando boa parte da vida dele lá. E um dia, Davi, pastoreando as ovelhas, ele recebe um chamado, alguém fala assim, olha, o profeta Samuel, que na época era principal
autoridade espiritual do povo de Israel, inclusive mandava mais do que o próprio rei, porque o rei era nomeado por Samuel, porque Samuel era o representante de Deus para a nação de Israel. Alguém chegou e falou assim, Samuel está aqui, ele quer falar com você. Então Davi larga as ovelhas lá no campo dele, e ele vai até a casa do pai dele. Quando ele chega na casa do pai dele, está todo mundo reunido lá, os irmãos mais velhos, o pai, o Samuel estava lá, e ele meio sem entender, ele chega lá, o Samuel manda ele ajoelhar, e quando ele ajoelha, Samuel pega um chifre de carneiro cheio de azeite dentro e derrama na cabeça de Davi. E esse era um símbolo dentro dos rituais da época de que ele estava sendo nomeado rei de Israel. Imagina o que Davi sentiu nesse momento. O último dos filhos, alguém que, inclusive, quando Samuel tinha chegado, ele falou assim, Jessé, chama seus filhos. E ele chamou os filhos dele, menos o Davi. E aí o Samuel olhou e Deus falava, esse não, aquele eu não quero também. O Samuel olhava e falava, esse que é bonitão, deve ser esse aqui. Deus falava, não, esse aí eu também não quero, não sei o quê. E aí ele falou assim, não tem mais ninguém? O Jessé falou, meus filhos estão aqui. Ah não, tem o Davi. Né? Nem o pai dele lembrava dele direito. Você imagina a alegria, o sentimento de Davi quando ele, nesse contexto de vida, o profeta Samuel unge ele, rei de Israel. E fala assim, olha, Deus escolheu você para governar Israel. É boa notícia. Né? Ah, mas tem um problema. Israel já tem rei. Como é que isso vai acontecer? Saul é o rei de Israel. Então Samuel falou, não tem problema, Deus vai trocar de dinastia, a coisa vai mudar, não sei o que, e é assim que a vida vai ser. Então ele é nomeado rei de Israel e imediatamente ele volta para cuidar das ovelhas. Talvez ele queria já ir para o palácio, já ser movido para lá, dar um golpe de estado no rei Saul, alguma coisa. Não, voltou para cuidar das ovelhas. Passado algum tempo, talvez 1, 2 anos desse episódio, a nação de Israel entra em guerra. E aí Saul convoca os soldados, inclusive os irmãos de Davi, que eram bons soldados, eram soldados valentes e tudo, e eles vão lá encarar os mesmos filisteus que a gente viu semana passada, que o Sansão era para ter resolvido o problema e não resolveu o problema por conta das decisões que ele tomou. Então, agora o problema está com Saul e com os irmãos de Davi e com o povo de Israel. De novo, eles têm que encarar os palestinos na faixa de Gaza, enfrentando e dando problema para eles lá, igual estão até hoje, né? Toda a história andou e aí 3.000 anos depois a coisa parece que não saiu do lugar. Mas eles estavam lá, tentando enfrentar esse problema e nessa época, de novo, né, os palestinos é que mandavam, eles é que eram mais fortes do que o povo de Israel. E o pai de Davi chamou Davi e falou assim, Davi, vem cá. Talvez ele ficou emocionado, falou assim, puxa, coisa boa, né? Me mandou chamar aqui das ovelhas, agora pode ser que eu vou assumir o trono. Aí o pai de Davi deu uns queijos para ele, devia ser meio mineiro lá na época, e falou assim, olha, vai lá levar esses queijos para o seu irmão e vê se eles estão bem e traz notícia para mim. Não queria nem que ele se envolvesse na batalha. E Davi vai. Quando ele chega lá na frente da batalha, ele descobre que os filisteus tinham contratado um mercenário que era um sujeito diferente. Ele era um dos últimos descendentes da linhagem de um sujeito chamado Enac, que por conta de algumas situações genéticas deles lá e alguns problemas, coisa ainda da época do dilúvio e etc., eles eram um pouco maiores do que a média das pessoas da época deles. E esse sujeito, chamado Golias, ele media quase 3 metros de altura, mas ele não tinha 3 metros de altura igual as pessoas que têm gigantismo nos nossos dias, que o sujeito ele chega lá a 2,40 metros, mas ele é bem fininho, porque os ossos não desenvolvem por ser uma doença. Ele não tinha uma doença que gerava isso nele. Ele tinha 3 metros de altura e uma postura de um homem forte de 3 metros de altura. Ele era musculoso. E a Bíblia cita os pesos lá das armaduras dele, da lança dele, do capacete dele, não sei o quê. Ele era um sujeito extremamente forte. E aí, na época, eles tinham aquilo que quem assistiu aquele filme, a Troia, vai lembrar quando eles chamam um cara muito forte de um exército e chamam o Aquiles do outro lado e falam assim, não, deixa os dois lutarem e quem vencer, o exército se submete ao outro para não ter que todo mundo se matar, não fazer a carnificina. Então, no filme lá, o Aquiles ganha, né, do gigantão lá, e aqui era a mesma história. Eles falaram assim, não,
pega o melhor soldado que vocês têm em Israel, luta contra o Golias, e quem ganhar essa batalha, o outro exército se submete a ele. E aí ninguém de Israel, obviamente, queria lutar contra o Golias, porque o cara era realmente um sujeito praticamente imbatível para os padrões daquela época. E quando Davi chega lá, é esse cenário que ele encontra. Tem um gigante de 3 metros de altura, forte, bem armado até os dentes, chamando o pessoal e falando assim, mas não tem homem aí não, né? Não tem ninguém para me enfrentar aí, esse Deus de vocês é um fraco, vocês são fracos e não sei o quê. E todos os dias, por 40 dias, o gigante Golias ficava ameaçando o povo de Israel e ofendendo e todo aquele negócio. E Davi está escutando isso. E Davi, um rapazote ali, de seus 17, 18 anos de idade, franzininha, a Bíblia diz que ele era até bonitinho, né? Para a Bíblia falar que ele era bonitinho, ele não devia ser um homem assim, viril, um impositor de medo e não sei, é bonitinho, né? Aquela coisa assim, suave e não sei o que. Ninguém dava nada. Era Davi, né? Ele era ruivo, né, Tiago? É bonitinho, né? É bonitinho. Então, Davi era o jeito que destacava ali no meio do pessoal, porque ele era bonitinho. Essa era a qualidade que ele tinha, não é uma qualidade bacana para um soldado. E ele começa a ficar lá, tá, mas ninguém vai fazer nada, não sei o quê. E quem ganhar essa batalha aí, o que vai acontecer? O rei diz que quem ganhar essa batalha, a família vai ser isenta de impostos, nunca mais vai precisar pagar imposto. Só isso aí já valia a pena, né? Tentar enfrentar o gigante. Acabou o imposto para ele e para a família dele, e ele vai casar com a filha do rei. Ou seja, ele vai entrar para a família real, ele vai participar das coisas do palácio, ele vai ter um monte de privilégios na vida dele. Aí Davi ficava de um lado, do outro, 40 dias, ninguém vai, não sei quem vai, eu vou nesse negócio. Aí chegou lá, falou com o rei Saul deve ter olhado e falado assim, vamos aceitar porque não tem ninguém mesmo. Né? Tentou vestir o Davi com a armadura dele, a Bíblia diz que quando colocou a armadura em Davi não aguentava carregar a armadura de Saul, que também era um sujeito grandão, mas um sujeito grandão normal, né? 1,90 ali, uma coisa assim, para o padrão da época lá. E Davi falou, não preciso disso não, Deus vai me ajudar, eu já matei um leão um dia no campo, matei um urso também que estava tentando pegar as ovelhas do meu pai lá, não sei o quê, Deus vai me ajudar e eu vou resolver esse negócio. Davi vai lá, pega 5 pedras num ribeiro que tinha ali perto, ele tinha uma funda, que é o mesmo tipo de arma que eles usam lá no Oriente Médio até hoje. Se você vê notícia, volta e meia tem, eles tacam, só que eles estão tacando funda em tanque de guerra, aí o negócio não funciona mais. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Davi pega aquela arma, vai para a batalha, a hora que ele chega na frente do gigante, o gigante olha para ele e fala, mas mandaram um cachorro para vir lutar comigo? Né? Não tinha homem lá no meio do exército de Israel, mandaram isso aqui, e aí falou assim, eu vou dar você para os animais comerem, as aves vão comer você, não sei o que, aí eles trocam as palavras inamistosas lá, só que Davi era bom no negócio que ele fazia, e Davi confiava em Deus, e Davi tinha um futuro brilhante pela frente, Davi tinha uma expectativa de história bacana pela frente, assim como Sansão, mesma coisa que a gente viu no domingo passado. Davi vai lá, pega uma pedra, o gigante vem para cima dele, e ele roda, atira, mira bem direitinho e acerta a testa do gigante. E aí o cara pode ter 3 metros de altura e ser forte o que for, que se ele tomar uma pedrada, né, a 200 km por hora na testa, ele desmaia. Não segura, ninguém segura. Porque isso não está no músculo em si. E ele tomba no chão. E Davi corre lá, pega a espada dele e arranca a cabeça dele fora. E aí, quando Davi, devia ser isso aí, né? A cabeça quase que do tamanho do tronco dele para cima. A hora que ele arranca a cabeça dele fora, os filisteus fogem apavorados, a nação de Israel vai lá atrás, mata um monte dos filisteus que estavam ali atrás também no negócio todo, e Davi se torna um herói de Israel. E aí Davi casa com a filha de Saul, e Davi entra para o palácio, e a família de Davi fica isenta de impostos, e aí as pessoas começam a levar a sério Davi nas batalhas. E falam assim, é bom ter esse rapaz junto com a gente. E Davi sai para as batalhas junto com Saul, vai para as guerras, vai atacar os filisteus em outros momentos, em outras posições, em outras cidades, e aí o jogo vira, e Israel é que começa a dominar os filisteus, os inimigos ali na volta, e não sei o quê, mas todas as vezes que eles voltavam da batalha, as mulheres, elas iam para a rua, e aí a gente tem que lembrar
acho que uns 2 meses atrás, quando eu preguei sobre Saul, a Bíblia diz que Saul era bonitão também. Só que ele era bonitão, ele era bonitinho. Né? Ele era dos ombros para cima, ele se destacava de todo mundo e não sei o que. Deve ter sido o foco das mulheres na época dele. Só que agora ele está mais velhinho, ele já não tem aquele vigor todo. Ele, por conta daquilo que a gente falou também há 2 meses atrás, ele perdeu o favor do Senhor, ele não está mais, né, com a bola toda. E Davi agora é o cara que está assumindo o negócio. E todas as vezes que eles chegavam das batalhas, as mulheres vinham e começavam a cantar uma musiquinha que falava mais ou menos assim: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E ficava cantando aquilo na rua. É óbvio que gerou um sentimento negativo em Saul, porque Saul já sabia que Deus tinha rejeitado ele como rei, que outra pessoa ia assumir o lugar dele. Ele só não sabia quem era essa pessoa. E de repente, talvez uns 5, 10 anos nessa coisa acontecendo, ele olha para o genro dele e fala: eu estou achando que é esse cara que vai assumir o meu lugar. Eu acho que é ele que vai ser o rei, que vai assumir o meu lugar. E de repente, por conta dessa situação, Saul arma uma armadilha para Davi. E a armadilha não é bem sucedida, Davi consegue fugir. E Davi, ele começa e precisa passar boa parte da vida dele nos desertos do sul de Israel. Ele perde a posição dele no palácio, ele perde os privilégios que ele tinha conquistado anteriormente, ele perde o casamento dele com a filha de Saul, porque Saul pega a filha dele e dá como esposa para outro cara depois. E por muitos anos, Davi anda como alguém que é fugitivo, um criminoso fugitivo. E ele tinha essa fama de criminoso fugitivo. A gente hoje lê a história e vê, ele era do bem, Saul era do mal. Mas na época eles não viam a coisa desse jeito. Eles viam assim, não, ele é um traidor do reino. Ele é um sujeito que se opôs ao nosso rei. Ele é um criminoso. Ele era um sujeito que devia estar preso e ser executado. Então todas as pessoas que deviam estar presas e serem executadas, mas tinham fugido de alguma forma, se uniam a Davi. E isso foi acontecendo de forma que ele reuniu entre 400 e 600 bandidos que andavam com ele. É como se ele tivesse ido lá na Morro do Alemão e pegado os piores traficantes lá que estão para ser preso mesmo, e falou: não, vamos andar a gente junto, vamos andar a gente junto. Essa era a turma de Davi. Davi era o do bem ali, mas o resto da galera não era tão do bem assim que estava andando com ele. E isso por uns 10 anos. Por mais ou menos 10 anos, Davi, inocente, não fez absolutamente nada de errado para estar nessa situação. Ele tem que fugir de Saul, porque Saul de tempos em tempos reunia alguns soldados e ia à caça de Davi para poder matar Davi e impedir que ele perdesse o trono ou que os seus filhos perdessem o trono para Davi. E um dia, nessa perseguição, nessa caça de Saul a Davi, sem justificativa, ou seja, uma perseguição injusta, Saul precisa fazer aquilo que todos nós precisamos fazer de tempos em tempos. Tem gente que é todo dia, tem gente que um dia sim, um dia não, né? Vai depender de como o seu intestino funciona. Saul precisa ir aos pés. A Bíblia fala que ele precisava aliviar o ventre. Palavras bonitas para falar aquilo que eu não posso falar agora, né? Que dentro da igreja, num ambiente mais formal e não sei o quê, mas ele estava precisando fazer aquilo. E aí ele encontra uma caverna e ele fala para os soldados dele assim: olha, gente, fica aí fora, né? Porque é feio ver o rei nessa posição humilhante. Então vocês ficam quietos aí fora, eu vou lá dentro, vou aliviar meu ventre, e daqui a pouco eu volto. Acontece que ele escolhe a caverna aonde Davi e os amigos dele, os bandidos junto com ele lá, moravam, para poder fazer isso. E a gente chega na nossa história em 1 Samuel, capítulo 24, a partir do versículo 3. Saul, aos currais de ovelhas, que ficava junto ao caminho, havia ali uma caverna. E Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Acho que a revista atualizada fala aliviar o ventre, Eu acho essa expressão muito engraçada. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. E aí,
essa situação é uma situação extremamente coincidente. Porque se você pensar que de todos os lugares que existiam, Saul escolheu exatamente ali naquele dia para poder fazer as suas necessidades. Davi está lá dentro olhando aquela situação, ele devia estar já fiscalizando Saul de longe para poder ver onde é que eles iam esconder, como é que eles iam fazer, se ia ter que reagir ou não a um ataque ou qualquer coisa nesse sentido. De repente ele falou assim, não é possível que ele veja aqui. Mas de repente essas coincidências, quando o cara acredita em Deus, ele também pega algumas dessas situações de coincidência e começa a ficar pensando, mas será que é coincidência mesmo ou será que Deus está fazendo isso acontecer? Né? Aquele pessoal muito do evangeliquez, né? Ia chamar de Jesuicidência, né? O negócio não pode ser assim, tão coincidente assim. De repente eles estão lá no fundo da caverna, vendo a situação acontecendo, e eles começam a confabular entre eles. Mas peraí, será que não foi Deus que fez isso acontecer? Será que Deus não trouxe Saul até aqui de alguma maneira? E Davi, eu estou achando que Deus está entregando o reino de Israel na sua mão hoje. Porque de todas as possibilidades, Saul entrou sozinho, desarmado, dentro dessa caverna, está com as calças riadas para baixo ali. Que situação melhor para você encarar o sujeito agora do que essa? E aí a coisa começa. Eles disseram, esse é o dia. E aí surgem os profetas todos, né? Eis que te digo. E aí vai, porque a situação toda favorável. Sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. E aí, aquilo vai subir no coração de Davi. Puxa, é agora? Acabou esse negócio de ficar fugindo, acabou esse negócio de viver comendo caça aqui fora, esse negócio de ficar dormindo em caverna, dormindo no lugar que os outros vêm fazer, isso que o cara vem fazer aqui não respeita nem a casa da gente, acabou esse negócio. Está na hora da gente viver do bom e do melhor, comer do melhor dessa terra, né? Somos filhos do rei, aquele negócio todo que vai surgindo na cabeça do pessoal da profecia e não sei o que, surgiu na cabeça do Davi também. Esse é o dia que Deus entregou para você fazer com ele aquilo que você quiser. E aí eu fico imaginando o Davi, né? Naquele momento pensando assim, puxa, esse é um momento heróico, né? Os soldados estão lá fora, eles viram Saul entrando e de repente eles vão me ver saindo com a cabeça de Saul na mão, eles vão lembrar daquilo que eu fiz com Golias e vão me aclamar rei, falar assim, é isso aí, é Davi, que é o nosso guerreiro, finalmente chegou aquele dia. E aí eu fico imaginando as coisas subindo na cabeça de Davi, ele construindo cenários possíveis para próximo passo depois da decisão de matar Saul ali dentro da caverna, de conseguir se livrar daquela problemalhada que estava uns 10 anos sobre a vida dele, a família dele que tinha perdido os benefícios, iam poder recuperar de novo e voltar a não pagar imposto e todas as coisas boas que podiam decorrer daquela situação lá. Não ia precisar nem de uma guerra civil, não ia precisar nem fazer uma tribo atacar outra tribo e não sei o quê. Só um sujeito ia morrer e acabou o negócio todo. Não precisava nem orar. Parecia óbvio que Deus estava conduzindo aquela situação. Mas aí surgiu, no meio de todo esse cenário positivo, uma tensão. Davi sentiu que tinha alguma coisa errada com aquilo ali. Não era, parece assim que não é exatamente isso. Alguma coisa está diferente. Então Davi foi com muito cuidado. E aí você imagina que Saul tirou o manto real dele, colocou em algum canto lá, entrou ali para um espacinho que ele achou que era privacidade total, que ninguém estava vendo ele, né? Abaixou e está lá, tranquilo, relaxando, pensando nas próximas situações da vida. E aí Davi, ele está vindo com cuidado, atrás, silêncio, mas pensando. Será que é isso mesmo? Davi armado, Saul desarmado, de costas. Mas será que é isso mesmo? Parece óbvio. Parece que é claro que Deus está me dando essa oportunidade para eu poder resolver os problemas todos da minha vida. Mas será que é isso mesmo?
tinha uma tensão. E aí eu fico imaginando que outra parte de Davi começou a pensar, eu estou a ponto de matar o rei Israel. Quem pôs Saul no trono? Foi Deus. Foi nem o povo, foi nem eleito. Deus escolheu pessoalmente ele para ser o rei. Como que eu posso tirar do lugar alguém que Deus colocou lá? Será que esse é o plano de Deus para mim? Será que essa é a história que Deus quer construir para mim? E aí, apesar da pressão que ele estava sentindo e vivenciando, apesar da opinião das pessoas que estavam na volta dele, todas favoráveis e falando, é isso aí que você tem que fazer, apesar de que todas as coisas pareciam conspirar para que Davi efetivamente matasse Saul, ele mudou de ideia. Parecia óbvio que essa era a decisão certa a tomar. Mas tinha uma questão. Davi não conseguia prever todas as consequências daquela decisão que ele estava para tomar. E isso é uma coisa interessante. Você toma as decisões normalmente porque você acredita que pode prever todas as consequências daquela decisão que você está tomando. Normalmente, quando você opta por alguma coisa, você cria na sua mente um cenário que decorre daquelas decisões, daquela decisão que você está tomando. E é aí que muitas vezes a gente erra. Porque nós não somos capazes de prever todas as consequências das decisões que a gente toma. E Davi, ele está nesse momento assim, parece que é só matar Saul e virar rei, mas e se não for isso? Mas e se acontecer algo mais para além disso? Pensa sobre as suas frustrações na sua vida. Provavelmente todas elas estão ligadas com consequências que você achou que ia ser de um jeito e de repente ela foi de outro. As coisas que às vezes te amarguram, as coisas que às vezes te entristecem, as coisas que às vezes te fazem chorar. Você de repente imaginou um cenário para a sua vida, mas sua vida foi para outro rumo. E foi para um rumo que você não conseguia prever. Não era uma coisa que você sentou antes e você falou, não, é exatamente isso aqui que vai acontecer. Porque quando a gente prevê, a gente se conforma. Quando a gente prevê, a gente aceita aquele tipo de coisa. A gente se frustra quando acontece exatamente aquilo que a gente não previu. E acontece diferente, oposto daquilo que a gente tinha previsto. E é isso que está acontecendo com Davi nesse momento. Ele não consegue imaginar todas as consequências da decisão que ele está para tomar. A única certeza que o Davi tinha era, bom, se eu matar o rei, eu não sei se eles vão me fazer rei agora, eu não sei se eu vou ser o rei nesse momento, eu não sei realmente se eu vou sair daqui e eles vão aplaudir e falar, é isso aí, você é o nosso rei, e a coisa vai acontecer. A única coisa certa é que eu vou ser o cara que matou o rei. Essa é a única consequência certa da decisão que eu estou para tomar. Eu não sei se eles vão aceitar de boa essa minha decisão. Eu não sei como é que os soldados estão com o rei, se esses que estão aí fora são fiéis ao rei ou não. E mais, quando a gente analisa a história de Israel, Saul não era um mau rei. Saul, ele não era temente a Deus. Saul, ele era alguém que se lixava para aquilo que Deus pensava. Ele era um péssimo, entre aspas, cristão, né? Não existia cristão na época, mas se existisse, ele era um péssimo cristão. Mas ele era um bom rei. Ele era um rei que ganhava as batalhas. Ele era um rei que estava conseguindo colocar Israel no prumo. As pessoas gostavam de Saul. Então, a única certeza que Davi tinha é que ele ia se tornar o cara que matou o rei. Esse que ia ser o legado de Davi.
Daqui a uns 20, 30 anos, os netos de Davi iam chegar para ele e falar assim: vovô, conta pra gente aquele ato heróico seu, de quando você estava sendo perseguido por Saul, que ele entrou dentro de uma caverna, abaixou as calças, estava de costas, você veio por trás e matou ele. Conta mais uma vez pra gente. Essa ia ser a história do Davi. O pessoal que assiste ou acompanha o Game of Thrones, Davi ia virar o regicida. Davi ia ser o cara que tinha matado o rei. E na cultura da época, essas pessoas não eram bem vistas. Não importa quem o rei era. Não importa o que acontecia. Na história que o George Martin construiu aqui, ele faz um apanhado histórico bem interessante nesse cenário, porque não importa que o rei morto era ruim, não importa que ele ia fazer coisas ruins para as outras pessoas. Ah, mas ele era um rei bom? Não, ele tinha que ser morto? Tinha, mas você que matou ele. E não importa se esse sujeito aqui é bom ou não, ele passa para a história como aquele que matou o rei. E quando a gente lê a Bíblia, a gente encontra outros cenários semelhantes de pessoas que mataram reis, inclusive reis ruins, mas que depois são mortos, porque o rei tinha que morrer, mas quem mata o rei tem que morrer também. Era isso que ia acontecer com Davi. E essa tensão surge dentro dele. E aí a história continua. Então Davi ele foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que ele percebesse. Uma ponta. No meio do caminho, ele muda a decisão, porque tinha uma tensão dentro dele. Ele prestou atenção à atenção. E olha o que acontece por causa disso. Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ele ter cortado uma ponta do manto de Saul. Aí ele volta com aquele pedaço de manto na mão, chega perto dos soldados dele e ele fala para eles: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Davi era o ungido do Senhor, mas Saul também era ungido do Senhor. E Davi sabia que a decisão que Deus tinha feito de torná-lo rei não invalidava a decisão que Deus tinha feito de tornar Saul rei. E que se Deus é que tinha colocado Saul no trono, Deus é que tinha que tirar Saul do trono. Não era ele que tinha que fazer. E aí, óbvio que os amigos de Davi olharam e falaram assim: deve é o sogro, né? Deve ter pensado alguma coisa ali, não foi muito bem. Não, a gente vai lá então e mata ele por você, Davi. E agora a gente acaba com esse negócio, nem fica sobre você de ter matado o rei. Então Davi, com essas palavras, repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. Ele prestou atenção à atenção que surgiu na hora que ele tinha que tomar a decisão. Ele parou e ele começou a pensar: da onde que está vindo esse sentimento? Da onde que está surgindo essa apreensão? Aí então Saul termina de fazer as suas necessidades, né? Veste ali sua calça, coloca o manto rasgado, que ele nem tinha notado, de volta, e sai da caverna. E aí a história conclui. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó rei, meu senhor. E quando Saul olhou para trás, Davi inclinou o seu rosto em terra. Ele se humilha. Ele reconhece quem é Saul. Você é o rei e eu sou seu súdito. Apesar de tudo isso que está acontecendo, você ainda é o rei e eu ainda sou o seu súdito. E aí Davi ele começa a falar com Saul: olha, Saul, hoje Deus entregou você nas minhas mãos, mas eu tomei uma decisão diferente. E que o Senhor julgue entre mim e ti. E que vingue o Senhor os males que você tem feito contra mim. Mas eu não levanto a mão contra você. E lá no 15 ele fala de novo: o Senhor seja o juiz e nos julgue.
Considere Ele minha causa e a sustente, que Ele me julgue, livrando-me das tuas mãos. Davi mostra para Saul que a confiança dele estava no Senhor. Que ele não ia tomar as decisões baseados na sua cabeça, ou baseado naquilo que os amigos dele achavam que ele tinha que fazer, ou baseado em todas as circunstâncias favoráveis que pareciam dizer que essa é a decisão certa a tomar. Não. Tinha uma tensão que foi gerada dentro de Davi, e Davi resolveu deixar aquilo com Deus. E uma das coisas muito interessantes que a gente aprende na Bíblia, de maneira geral, e que a gente vê nessa história também, é que Deus assume a responsabilidade por aquele que se entrega completamente a Deus, a Ele, Deus. Deus assume a responsabilidade por essa pessoa. E é isso que Davi está afirmando para Saul aqui. Eu rendo a minha vida a Deus. Eu entrego as minhas decisões a Deus. Eu entrego as possibilidades a Deus. Eu entrego as situações, ainda que pareçam certas, ainda pareçam favoráveis, ainda que pareça que é exatamente aquilo que tem que ser feito, mas existe alguma tensão, eu entrego isso a Deus. E Deus decide. E Deus direciona. Eu não quero assumir as consequências dessas decisões. Eu quero as consequências de tomar as decisões baseadas naquilo que Deus pensa para mim. Pessoas que entregam, e isso é uma coisa importante para a gente que entregou a vida para Deus, né? Você que entregou sua vida para Jesus de fato, né? E essa entrega no sentido literal da palavra entrega, não que às vezes a gente fala tanto isso, às vezes as pessoas debocham com esse tipo de coisa, entrega a vida para Jesus, virou uma piadinha, virou uma charadinha, e a gente perde o significado real dessa palavra. O que é entregar a vida para Jesus? É isso que Davi está fazendo aqui, né? Eu de fato coloco todas as minhas decisões, os meus desejos, as minhas necessidades, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, para Jesus. E é Ele que vai direcionar. É Ele que vai dizer. E se ele acha que não deve ser feito, não vai ser feito. E uma das coisas que acontecem com a gente, quando a gente de fato entrega a nossa vida completamente a Deus, muitas vezes essa tensão que a gente sente é Deus oferecendo uma outra alternativa para a gente. Muitas vezes essa tensão na hora de tomar uma decisão é Deus, de alguma maneira, falando, olha, não é por aí não. Eu estou percebendo o que você está pensando, eu estou vendo o que você está achando, eu estou entendendo a interpretação que você está fazendo dos fatos, do cenário, e como a gente viu nessa história aqui, não tinha cenário mais positivo de interpretação. Eu interpretaria exatamente do mesmo jeito que eles estavam interpretando se eu visse essa cena aqui na minha vida. Parece que não tinha outra interpretação lógica. Mas Deus, lá dentro, Ele fala, não é por aí. Não é isso que você tem que fazer. Não é isso que eu espero de você. E quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, muitas vezes essa tensão, na hora de tomar uma decisão, é Deus oferecendo para a gente uma outra alternativa. Ele oferecendo para a gente, olha, tem um jeito diferente de fazer isso. Tem uma outra forma de fazer isso. Uma forma que não vai macular a sua história. Uma forma que não vai trazer consequências ruins para a sua vida. Uma forma que você não vai depois ter que ficar consertando o resto da sua vida aquilo ali. Por isso que é importante prestar atenção quando você precisa tomar algum tipo de decisão. E no final, Deus conduziu a história de Davi e Saul. No final, alguns anos depois, isso aqui, poucos anos, 1 ou 2 anos depois dessa situação aqui, Saul vai de novo para uma guerra contra os filisteus, e ele morre naquela batalha. E quando a gente estuda a história do reinado de Davi, nós vamos ver que Davi, até o fim do seu reinado, ele teve problema com a tribo que Saul fazia parte, porque a nação de Israel ela era como se fosse 12 estados naquela época que compunha a nação. Então você imagina assim, era como se Saul
fosse de Santa Catarina e ele era o rei. Aí ele morre e um rei do Rio Grande do Sul assume. Né? Só que aí o pessoal de Santa Catarina fica meio assim, porque eles tinham os privilégios e agora eles perdem o privilégio porque o novo rei não é catarinense mais. Era mais ou menos isso que aconteceu. Davi passou 40 anos de reinado sendo incomodado pela tribo de Benjamim, que seriam os catarinenses nesse exemplo aqui, porque ele tinha assumido o lugar e não um descendente de Saul tinha assumido o lugar. E ele passou 40 anos tendo que lidar com essa crise, com esse conflito. Imagina se ele tivesse matado o Saul. Certamente os benjamitas teriam rachado o reino. Certamente eles não teriam seguido Davi. Eles iam tomar Davi como um traidor. Se ele tivesse feito isso. No momento ele não conseguia ler toda essa situação. Porque ele não tinha o livro de 2 Samuel para ele ler e ver como que os benjamitas iam tratar ele ao longo da história dele. Ele só tinha 1 Samuel até o capítulo 23. Ele estava escrevendo o capítulo 24 de 1 Samuel. Nós que lemos toda a história conseguimos ver, puxa, que bom que ele não tomou essa decisão. Mas ele não conseguia naquele momento. Ele só não toma a decisão porque ele presta atenção à tensão. Então, se existe alguma tensão quando você vai tomar algum tipo de decisão, não justifica ela, não ignora ela, não tenta criar uma história para aquilo ali. Pausa a sua vida, para o processo de tomada de decisão. Presta atenção àquilo ali. Se existe alguma tensão que exige a sua atenção, deixa aquilo incomodar, até que seja resolvido dentro de você, para que você possa então tomar a decisão. Vamos ficar de pé para a gente orar? Deus, nós somos gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor dá para a gente de tomar melhores decisões, pelos exemplos que o Senhor nos trouxe na Tua palavra, a partir dessas pessoas que viveram antes de nós. E tantas decisões erradas quanto as decisões certas que eles tomaram nos servem de exemplo para que a gente possa dar um bom curso para a vida da gente. Nós somos gratos porque o Senhor nos dá essas oportunidades e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, Deus, para aplicarmos isso na realidade das nossas vidas. Cada um de nós está enfrentando situações assim hoje, ou nessa fase da vida, que precisa de tomar algumas decisões que às vezes a gente fica querendo adiar, algumas decisões que às vezes a gente quer tomar no impulso, outras decisões que a gente olha para o cenário e parece que o cenário é todo favorável para um lado, mas existe alguma coisa ali que incomoda. Nos dê sabedoria para que a gente possa tomar as decisões certas, para que a gente possa ouvir a voz do Senhor, para que a gente possa entender o que é a expectativa do Senhor, porque o Senhor vê a nossa história, o Senhor já consegue enxergar todas as consequências e a gente não. Nos ajuda a ter essa humildade, a ter essa consciência e assumir isso para a vida da gente, para que a gente possa tomar decisões certas na nossa vida, Deus. Pedimos que o Senhor abençoe cada um de nós, leva a gente em paz para casa, debaixo do Teu cuidado, da Tua segurança, livra a gente do mal, nos dê, Deus, uma semana abençoada, uma semana cheia de oportunidades, da gente alcançar também as pessoas com essas mensagens que o Senhor tem trazido para a gente. E pedimos, Deus, que o Senhor não deixe a gente cair na tentação de tomar decisões precipitadas. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.